Olá, saudações, caríssimos alunos do terceiro ano. Então estamos aqui para mais uma semana de atividades aqui de filosofia e nós vamos trabalhar então aqui o nosso PET 3, tá? A segunda semana, ok? Nessa semana nós vamos dar continuidade então à nossa reflexão sobre filosofia política, tá? Onde nós vamos falar um pouco aqui, mais um pouco, né? Sobre Thomas Hobbes, ok? Do século aqui 17, na Inglaterra, como havíamos falado no último vídeo, tá? Se você não fez as atividades, se você não viu o vídeo, né, sobre a filosofia, lá onde nós falávamos sobre Rousseau, falávamos sobre Maquiavel, sobre Hobbes, tá? Dá uma olhada aqui nesse izinho aqui em cima, que ele vai direcionar você para o outro vídeo. Ou então você pode olhar aqui na descrição de baixo, onde você vai conseguir ver o link para poder assistir, belezinha? Então vamos aqui para a nossa explicação da matéria, tá? O nosso tema de hoje é Hobbes, o Estado como segurança. Nós vimos na última aula, eu acredito que esse vídeo vai ser até mais curto, por isso, nós vimos na última aula aqui que Hobbes, ele acreditava que o Estado, de fato, ele era muito importante porque ele controlava o ser humano, ele controlava o homem social. Por quê? O homem, ele já nasce com uma liberdade para a guerra, uma liberdade para o conflito. Hobbes acredita que o homem, de fato, ele, por ser igual a todos os outros, por ele ter as mesmas características, ele tende a desconfiar do outro e, ao mesmo tempo, ele tende a guerrear contra o outro. E esse clima de desconfiança, esse clima de insegurança, de guerra, de conflito, gera o homem a criar artificialmente uma forma de proteção, uma forma de sustentação e de tranquilidade, que é o que? O Estado. Como diz ele mesmo na sua frase, Homo homini lupus, que significa o homem é lobo do homem. Ele nasce então com essa propensão a um conflito, a uma guerra interna, até mesmo guerra com os outros por domínio e até mesmo como ele diz a palavra, né? Por desconfiar que o outro possa vir querer dominá-lo, ele vai criar essa ideia de Estado. Ok? Então a gente é bem tranquilo, se a gente for parar para pensar, o Hobbes ele cria o Leviatã exatamente como uma figura mitológica, que era um monstro que engolia embarcações. Ele pensa que, de fato, o ser humano ele necessita de uma organização, de algo para freá-lo. Tá? Ele precisa desse algo que sustenta a sua liberdade. Então, para Hobbes, não há muito segredo. Né? Se o Estado que vai vir aqui, ele vai dominar o ser humano, é tranquilo, ele vai viver bem. Agora, se ele quer viver segundo a sua natureza, que é viver livre lá, ele corre o risco de morrer. Ele corre o risco de viver em conflito. E essa desconfiança, esse medo exatamente da guerra, do conflito, é que vai fazer o ser humano se definhar. Vai fazer ele finalizar. Então o Estado, ele serve como segurança, é o que vem a ser o título, tá? Ele serve para alicerçar a sua tranquilidade. E para isso, como que nós chamamos? Hobbes vai chamar de contrato social. O que é esse contrato social? É o ser humano, ele dá a sua liberdade, o seu direito para o Estado. Aí o Estado vai controlar o direito, vai controlar a liberdade. Quem que é a figura do Estado? É o soberano. Ou seja, é decidido alguém que está ali no topo. É lógico que nós não vamos entrar no mérito de como que foi decidido esse líder, mas esse líder, ele estando no topo, ele vai ter a liberdade e o direito de cada ser. Em troca, ele vai defender. É engraçado, né? Se a gente for lembrar um pouco de história, nós vamos lembrar do período feudal. Presta bastante atenção no período feudal. O que que era? Era aqueles senhores de terra, onde eles cercavam aquela terra e davam em proteção para os seus vassalos. Ou seja, as pessoas que entravam ali, elas tinham a sua proteção. Depois nós temos o que? A migração do feudo para o reino, que era o que? As grandes muralhas de proteção.
Se você parar para pensar, Hobbes está citando exatamente isso, a forma como a sociedade ela é criada, ou seja, os seres eles vão vir de vários pontos e eles vão se juntando em um único local para um bem comum que é a sua própria proteção. E ali vai ser feito regras, vai ser feito normativas para que ele possa viver bem. Infelizmente, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Nesse período. Por quê? O Estado, muitas vezes, ele se torna tirano. Né? O Estado muitas vezes ele se torna ditatorial mesmo, porque você começa a ter regras que você vai ter que seguir que é imposta por um soberano. Você vai ter regras que vai ser imposta por alguém que muitas vezes você não concorda, mas você já vendeu o seu direito, você já vendeu a sua liberdade e agora é tarde. E agora é tarde. E é exatamente aí que o texto aqui vem falar com a gente sobre Frédéric Bastiat. O que acontece? Ele é um crítico, né, francês, tá, moderno, e ele vem falar com a gente sobre o Estado como garantidor das liberdades. Será? Né? Aí é que ele vem a crítica, porque muita gente é oposto a Hobbes. E nós vimos aí Rousseau no último vídeo, né? Que ele pensa que não, o ser humano é bom. Isso diz Hobbes, né? O ser humano é bom. Então o Estado ele tinha que garantir a liberdade do ser humano. Bastiat, ele fala a mesma coisa. Não adianta o Estado simplesmente criar leis, pegar normas, mas não dar direito democrático às pessoas. Isso é errado. Então Bastiat ele vem falar o seguinte: o Estado ele vai existir sim, porque nós vivemos em uma sociedade, mas agora o Estado ele tem como compromisso e como função manter a liberdade natural, manter a justiça natural. E se ele não consegue fazer isso, ele está sendo corrupto. Olha só, ele está sendo o quê? Ele está sendo demagogo, porque ele prega uma segurança que ele mesmo não tem. Não é mesmo? Então aqui o Estado, para Bastiat, ele tem que manter as normas, as leis, não acima do ser humano, mas ele tem que basear em cima daquilo que é natural do ser humano. O que é natural? A vida, a liberdade e a propriedade. Tá? Tive até que colar aqui, você viu? O que acontece? A vida é algo natural. Nós nascemos e nós temos então um fim. Tá? A liberdade, nós podemos escolher estar ou não, querer ou não. E nós temos a ideia de propriedade. Aquilo que é feito com meu suor, aquilo que eu conquisto pelos meus direitos é meu. Então, para Bastiat, o Estado tem que criar as suas leis, não tendo isso abaixo das leis, mas acima delas. Ou seja, a lei tem que garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Ok? Então eu acredito que é isso, é bem tranquilo, né, essas atividades, até porque quem assistiu o último vídeo sabe bem o que é essa ideia de Hobbes. Bem-vindo aqui então para as nossas atividades, né? Nós temos duas questões de marcar, então tá bem tranquilo, né? Nós vamos começar aqui então na nossa primeira questão, que é uma questão do Enem de 2018. Aí vem um primeiro texto e depois um segundo texto e ela fala o seguinte: o texto 1. Tudo aquilo que é válido para o tempo de guerra, em que todo homem é inimigo e todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem, sem outra segurança senão a que lhes é oferecida por sua própria força e intenção. Vem do texto de Hobbes. O outro texto aqui é de Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a todos os outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Esses trechos, então, representam divergências conceituais entre os autores. Isso ficou bem claro para a gente, né?
que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Aí tem aqui as opções. Vamos pensar. Essa divergência entre essas ideias, né, que está sendo colocadas aqui é uma predisposição ao conhecimento? Rousseau e Hobbes falam sobre conhecimento? Não nesses trechos, né? Então, letra A está cancelada. Depois a B. Submissão ao transcendente. O que é transcendente? É numa matéria de metafísica onde a gente fala o que é físico, o que não é físico, tá? A gente fala de metafísica. Ele está falando sobre metafísica? Também não. A tradição epistemológica, para você que não sabe, epistemológico também tem a ver com conhecimento, ok? Olha a pegadinha aí, ó. Também não, tá? A letra D. Condição original. Aí nós temos que lembrar que todos os dois falam sobre condição original, ou seja, aquilo que é natural ao ser humano quando ele nasce, tá? Pode ser essa. A letra E, vocação política. Será que ele está falando sobre isso, a vocação política? O que seria esse intuito vocação política? Aquelas pessoas que se dedicam à ideia do Estado, à ideia das leis, das normativas. Esses trechos estão falando sobre isso? Não, não estão. Então é o que? Condição original, né? Se nós voltarmos no texto, nós vamos entender bem aqui que eles estão falando isso. Olha, tudo é válido para um tempo de guerra, em que o homem é inimigo de todo homem. Isso aqui é o que Hobbes fala, que o ser humano naturalmente ele é propício à guerra. Então, condição natural aqui. E o outro está falando aqui, ó, o autor, ou seja, Hobbes, né? Isso aqui é Rousseau falando de Hobbes, deveria dizer que o estado de natureza, aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial aos outros. Ou seja, ele está lembrando de novo, olha, isso que Hobbes está falando não está certo não. É estado, então, a letra aqui nossa aqui da atividade é a letra D, ok? Então vamos aqui a nossa questão 2, tá? É também uma questão do Enem, tá? Em 2016. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar o argumento, não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que as pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação que resvalará então em um estado de guerra. Texto difícil de ler, errei várias vezes, vocês vão ver aí no final. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como, vamos lá, A. Alienação ideológica. Será que é isso? Alienação ideológica? O que é alienação? É algo assim que está tentando fazer você entender uma ideologia de outro autor? Hobbes tenta fazer isso, né? Ele tenta pegar uma ideologia, uma forma de pensamento e tentar colocar você no mundo dos sonhos, algo que não é real? Eu acho que não. B. Microfísica do poder. Será que ele está abordando isso sobre a ideia, né, da física, ou seja, da materialidade do domínio? Não, não é isso, né? Ele não está falando nada sobre materialismo. O estado de natureza, olha, já é uma coisa que a gente sabe que ele fala. Que o estado de natureza é o quê? É quando o ser ele é propício à guerra, né? E ele, nesse propício à guerra, ele é desse modo e a gente vai tentar, então, tirar ele para onde? Para o Estado. É isso que o Hobbes fala. D. O contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é exatamente quando Hobbes ele vai tentar pegar aqueles seres propícios à guerra e levar
para o Estado. Ou seja, as pessoas perdem todos os seus direitos em prol de uma segurança e uma normativa comum. Uma normativa comum. Essa também tá bem dificinho. Vamos ver a outra. A vontade geral, ele está falando sobre o desejo de todas as pessoas? Não. Então nós estamos aqui em dúvida na letra C e na letra D. Vamos voltar aqui o texto aqui, mesmo que é um texto bem dificinho assim da gente ficar pronunciando. Mas aqui, a importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara e pressupõe suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Então, peraí. Ele está falando, então, no nosso texto aqui, não é sobre o contrato social, né? O que ele está falando aqui é sobre o estado de natureza. Ele está utilizando o quê? O autor aqui, né, que é House, ele fala sobre... ele está falando aqui sobre Hobbes, ele querer fazer um contrato social, mas ele está justificando sobre o estado de natureza. E é por isso que aqui no final ele usa a seguinte expressão, olha... Aqui, o que torna o argumento assustador é que ele atribui a importância e força dramática, e que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas a esse tipo de situação. Olha só o que está falando. Esse tipo de... quando fala aqui, ó, até mesmo as mais agradáveis, está falando aquelas pessoas boas, elas estão dentro desse sistema aqui de guerra. Então, tá aí, é a letra C, né? Ele está falando sobre o estado de natureza de cada pessoa, ok? Opa, atividadezinha que deu trabalho para falar. Aí nós temos aqui outras atividades, né? E dessa vez foi bastante para vocês aí do terceiro ano, mas tá tranquilo. Terceira, para Hobbes, a guerra decorre do quê? Tá? Coloquei assim... Para Hobbes, todo ser humano nasce com a mesma natureza e igualdade, fazendo com que nenhum tenha poderes acima do outro, totalmente iguais. Mas isso causa descontentamento e desconfiança, levando ao conflito e à guerra. Isso aí é uma partezinha que está inclusive no texto, você pode olhar que está escrito aí, tá? Então, o que é que faz surgir a guerra? É o fato do ser humano ser igual a todos os outros, ele então vai criar uma desconfiança, um desconforto, e ele então vai guerrear, ele vai batalhar. Ou seja, é desejo de domínio, desejo de controle, ok? A 4. O que o medo da morte faz com os indivíduos? Essa questão eu não posso deixar de frisar que eu na hora eu fiquei em dúvida, porque não é uma palavra que foi utilizada, que foi o medo da morte. Mas lembrando da teoria de Hobbes, inclusive foi falado um pouco sobre isso no outro vídeo, a resposta ficaria assim. Dentro do pensamento de Hobbes, o medo da morte, baseado pela guerra, faz com que o homem procure uma força de segurança, o Estado, né? E essa dá total controle a seus direitos e liberdade em troca de uma paz e proteção. Ou seja, o medo da morte, né, que é aquele medo da guerra, porque a guerra causa a morte, faz com que o ser humano ele entregue a sua liberdade e os seus direitos para o Estado. Então aqui, de que modo... o que o medo da morte faz com os indivíduos? Faz eles abandonarem a sua liberdade e o seu direito, porque eles têm medo de morrer durante uma guerra. Algo que, se eles ficarem fora de uma proteção, de uma paz, vai ser inevitável. Tá bom? E aí nós temos a 5. Explique a frase do texto. O homem não é um animal naturalmente social. Tá? Lembrando que essa frase, ela é uma frase aqui de Hobbes, ok? Porque nós já vamos ver outros autores que já vão falar exatamente contra Hobbes, tá? Inclusive Bastiat mesmo já é um deles que não concorda com essa frase. Para Hobbes, o homem ele não é naturalmente social porque ele é predisposto à guerra, ao conflito. Ele nasce com uma liberdade individual, com um direito individual. E a partir daí, ele vai criar então um conflito com os outros, por causa de posse, de poder e etc. E então ele não é social. Mas o medo gera então no homem a necessidade da vida social.
tá? Aí então, ou seja, naturalmente ele não é, mas ele vai se tornar depois. Eu coloquei da seguinte forma: para Hobbes, o homem nasce livre, porém essa liberdade também o leva ao conflito. Desse modo, para evitar o conflito, o homem cria uma organização social comum como artifício de proteção e tranquilidade, fazendo, portanto, viver em uma sociedade de regras e normativas pré-definidas. A sociedade. Viu? É bem tranquila essa atividade aí, depois que a gente entende bem a matéria. E agora a última questão é a número 6, tá? Faça uma reflexão e redija um texto abordando as divisões de Hobbes e Bastiat, tá? Sobre o papel do Estado para cada um, os direitos dos indivíduos perante o Estado e o papel das leis no Leviatã e o papel das leis no Estado proposto por Bastiat. Tá? É um pequeno texto, você vai fazer, tá bem tranquilo. Se você entendeu esse vídeo, você consegue. Se você quiser, volte no vídeo, veja eu explicando Bastiat, explicando aí Hobbes, tá? Porque você vai conseguir. Porque o papel de Estado para cada um, o Estado para Hobbes ficou bem fácil. E Bastiat, ele tá falando exatamente isso. O título já entrega, né? O título, quando fala lá sobre Frederic Bastiat, já está demonstrando. O Estado, o sentido dele é a segurança, é manter as suas leis abaixo daquilo que é natural do ser humano, aquilo que já é nato dele, ok? Os direitos do indivíduo perante o Estado é exatamente a explicação dos dois. Tá? É bem tranquilo. E aí o papel das leis, acabei de falar, tá? Tá bem interligado. Então eu acredito que você pode fazer aí 10 linhas, 12 linhas, é o suficiente. Não precisa ser um texto longo. Apesar que se você quiser, pode escrever à vontade, tá bom? Então está aí as nossas correções. Acredito que tenha ficado um pouco fácil para vocês, tá? Qualquer dúvida, procure, tá? Não deixe de assistir o outro vídeo, tá bom? Da primeira semana de aula das nossas correções, porque é muito importante que você compreenda bem esses autores, tá? Vocês viram aí que foram 2 questões de Enem, então ela é muito cobrada, porque diversas vezes o que é cobrado dentro da filosofia é a filosofia política e social. De fato, eu me preocupo um pouco sobre isso, mas é o que é cobrado. E eu tenho que ser realista com vocês, viu? Então, forte abraço, viu? E até a próxima. Propriedade, tá? Tive até que colar aqui, você viu? Omni, lupus, homini. Ou seja, o que... Não. Agradáveis podem ser advertidos. Podem ser dobrou aqui. Aniversadamente.